Vocês gostam de peças utilitárias, úteis na cozinha e também organizadoras que vai deixar a sua cozinha bem mais charmosinha? Então vem comigo para essa aula que eu vou te ensinar uma peça muito legal e que vai deixar a sua cozinha bem mais bonitinha. É um porta-papel toalha de mesa. Olha que gracinha esse porta-papel toalha, tá? A gente coloca o papel toalha aqui dentro, tá? E puxa aqui por essa abertura. E aí você coloca em cima da mesa para deixar ela mais bonitinha para receber os seus amigos. Se interessou nessa aula? Então vem comigo. Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e para ajudar também no crescimento do canal. E já compartilha esse vídeo com a sua amiga que adora uma peça utilitária e organizadora para a cozinha. Então vamos lá? Vamos aprender esse lindo organizador de mesa? Vamos lá? Então aqui, ó, o que que eu vou precisar para fazer então o porta papel toalha de mesa, tá? Então, ó, o papel toalha de mesa que eu uso é esses jumbo aqui, é o grandão, tá? Ele tem aqui, ó, aproximadamente 13, 14 centímetros de diâmetro, tá? Então, aí, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz um molde de 15 centímetros de diâmetro. Tá? Então, aqui, ó, eu fiz um círculo de 15 centímetros de diâmetro aqui, tá? Para dar uma folga pro papel aqui, tá? Então, o único molde que vai ter essa peça é esse daqui, tá bom? Que é o fundo do papel toalha. Aí, nós vamos usar viés, tá? Tô colocando viés industrial, se você quiser pode estar colocando viés de tecido mesmo. 65 centímetros de cordão, aquele rabo de rato, pode ser fitinha de cetim, tá? Pode ser cordãozinho encerado, tá? O que você tiver em casa aí. Aí, eu vou precisar de uma faixa medindo 50 centímetros, tá? Então, vai ter 50 centímetros de largura por 20 centímetros de altura, tá? Então, aqui mede 20 por 50. E eu dobrei ao meio e passei, tá? Eu vou precisar, então, pro fundo, eu tô usando aqui tecido. Eu coloquei aqui no meio um nylon dublado, tá? Para dar uma estrutura, e tecido aqui em cima, tá? Então, o tecido vai ficar na parte de baixo, aqui vai ficar na parte de dentro do porta papel toalha, tá? Aí, eu peguei, eu uni os três e fiz um quilt aqui. A parte do corpo, eu peguei também o nylon dublado e fiz um quilt aqui com o tecido. Aqui, ele tá medindo 50 centímetros de largura por 26 de altura. E o forro, eu tô usando o nylon emborrachado também, tá? Que ele é bem lisinho e ajuda a tá, o papel tá correndo, tá? Fica mais fácil. Então, ó, eu vou pegar aqui a parte de baixo que eu fiz o sanduíche, vou pegar o molde e vou riscar aqui, tá? Eu cortei ele com mais ou menos, ó, um retângulo de 20 por 18, tá? Pode ser um quadrado, é que eu tinha esses dois pedaços aqui, eu já fiz. Gosto sempre de cortar maior, para depois eu riscar o molde, tá? Para não correr o risco do molde depois o tecido diminuir por causa do quilt. Então, aqui eu vou pegar um molde e vou riscar agora aqui que tá aqui o quiltado. Está quiltado. Tá? Vou riscar, ó. Ó, então, aqui, ó, eu risquei o molde. Agora, eu vou passar uma costura uns 2 milímetros para dentro desse risco aqui, porque depois nós vamos cortar em cima do risco.
Então, aqui, ó, eu passei uma costura aqui de segurança para dentro, uns 2 milímetros para dentro do risco do círculo que eu fiz. Agora, eu vou cortar em cima dessa risca. Então, aqui, ó, a parte do fundo, ela tá pronta. Então, eu vou reservar um pouquinho essa parte aqui. Agora, aqui, eu vou pegar o lado do avesso do forro, tá? Que é o nylon emborrachado. E eu vou fazer umas marcações aqui. Então, aqui, ó, eu fiz umas marcações aqui para poder fazer a abertura do porta-papel toalha, tá? Então, eu achei o meio aqui do forro e passei um risco. Do final, aqui, ó, da parte de baixo para cima, eu marquei 1 centímetro e fiz um risco aqui. Desse risco de 1 centímetro para cima, eu marquei 23 centímetros, que aqui vai ser a abertura para passar o papel, tá? Do papel toalha. Agora, aqui, ó, nesse intervalo de 23 centímetros, do risco do meio para lá, eu vou marcar meio centímetro. Então, meio centímetro para cá. E do meio para cá. E do meio para o lado de cá, eu também vou marcar 1 centímetro. Meio centímetro. Então, aqui, ó, fiz a marcação aqui. Então, eu fiz a marcação, ó. Achei o meio. Aí, da parte de baixo para cima, marquei 1 centímetro. Dessa marcação de 1 centímetro para cima, eu marquei 23 centímetros. Então, tem um intervalo aqui de 23 centímetros. Do meio para lá, eu marquei meio centímetro. E do meio para cá, eu marquei meio centímetro também. Ficando com uma canaleta aqui de 1 centímetro por 23, tá? Então, essa é a marcação. Agora, eu vou prender aqui para não sair do lugar, ó. Então, aqui eu vou colocar agora, ó, direito do forro com o direito do tecido. O meu tecido aqui, ó, essa aqui é a parte de baixo, tá? Tem as bicicletinhas aqui, a maioria tá virada para lá. Então, eu vou colocar aqui a parte de baixo para cá e vou prender aqui com um clips, só para segurar na hora de eu costurar. Agora, eu vou passar uma costura aqui nessa marcação que eu fiz, tá? De 23 por 1 centímetro. Então, eu vou passar a costura bem em cima do risco aqui, tá? Pode passar com um tamanho de ponto um pouquinho mais apertado, tá? Se você estiver fazendo com tecido, passa um pontinho mais apertado, o tipo 2,5. Como eu tô mexendo com sintético aqui, eu vou passar com 3 centímetros, para não correr o risco de rasgar. Eu gosto sempre de começar pelo meio, tá? Para fazer a costura. Passa bem certinho em cima do risco.
Então, aqui, ó, passei a costura, então, em toda a volta aqui, nesses 23 centímetros, tá? Agora, eu vou abrir bem em cima desse risco que eu fiz aqui, ó. Esse risco do meio aqui, eu vou cortar. Então, como que eu faço? Ó, eu dou uma dobradinha assim. E aí, eu vou dar um pique aqui, ó. Ó, dei o pique. E abro, tá? Ó, dei o pique aqui. Agora, eu vou cortar até chegar mais ou menos meio centímetro dessa costura aqui. Quando chegar aqui, ó, eu vou cortar pro lado, ó. Vou fazer um triângulo aqui, chegando bem perto da costura, sem cortar. E do outro lado também, ó, chegar bem pertinho, sem cortar, tá? Então, faz esse triângulo aqui, tá? Mais ou menos meio centímetro antes. Aqui não chegou muito perto. Vou chegar mais pertinho para não repuxar. Ó, chega bem pertinho, então, aqui, ó. E do outro lado, vai fazer a mesma coisa. Corta. Isso. Quando chegar um meio centímetro, vai chegar lá pertinho da costura. De um lado e do outro. Tá? Fazendo esse triângulo aqui, ó, dos dois lados. Tá? Agora, eu vou pegar o forro e vou jogar tudo aqui pra dentro. Vai passar todo mundo lá pra dentro. Puxa. Puxa ele certinho. Ó, aquele piquezinho é pra assentar a costura aqui, tá? Pra ficar retinho. Então, ficou desta maneira, tá? Aqui, ó, ficou a abertura pra passar o papel, tá? Agora, eu vou assentar bem a costura aqui, ó. Vou abrir bem ela. Ó, pra ir assentando, ó. Como eu tô mexendo com sintético, não dá pra mim ir lá no ferro e passar. Tá? Então, eu vou ajeitando a costura aqui. Pra poder abrir bem, ó. Tá vendo como é que fica certinho? Ah, aqueles piquezinhos, ó, é pra ficar certinho a ponta aqui. Agora, aqui, ó, eu vou passar uma costura. Então, agora aqui eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, só pra segurar esse forro, tá? Então, vai puxando ele certinho pra ele ficar assim, tá? Pra não ficar o forro aparecendo desse jeito. Então, estica bem. Dá uma esticada aqui, ó, coloca uns clips pra poder segurar, pra ele não andar. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Agora, aqui, ó, tá vendo? Ele já assenta. Vai assentando aqui, ó. Aí, eu vou passar uma costura pra poder segurar. Vou passar com um ponto mais ou menos de 3,5, tá? Bem aqui na beiradinha.
Então, aqui, ó, passei a costura para poder segurar. Olha como é que ele já fica firminho, tá? Ó, desse lado aqui também, ó. Ele já fica certinho. Então, agora aqui, ó, eu vou pegar o fundo. Tá? Agora aqui eu vou pegar o fundo e eu vou colocar em toda a volta aqui para fazer a marcação, para ver se tá certinho, onde que vou ter que cortar. Então, eu vou clipando para ver se tá certo. Então, aqui, ó, cheguei no final. Aí, eu vou colocar esse tecido aqui em cima. E, ó, vou marcar aqui aonde que uniu esses dois tecidos. Então, eu vou marcar aqui com a caneta. Ó, bem aqui, ó. Tá? Então, fiz essa marcação aqui, ó. Tá? Aonde uniu os dois tecidos aqui. Agora, eu vou tirar o clipes. Né? Então, eu tirei aqui. Aí, ó, então, a marcação ficou aqui, ó. Sobrou mais ou menos uns 3 centímetros aqui. Daqui pra cá, eu vou deixar 1 centímetro de margem. E aí, sim, eu vou cortar, tá? Pra não ter problema. Porque se eu cortar aqui, quando eu for unir e depois colocar lá no molde e colocar lá no fundo, vai ficar pequeno, tá? Porque não ficou a margem de costura. Então, eu vou deixar 1 centímetro de margem de costura aqui. Então, aqui, ó, da marcação que eu fiz, tá? Dessa marcação. Então, aqui, ó, desta marcação pra lá, eu vou marcar 1 centímetro. Fiz um risco aqui, ó. Passei um risco, ó. Então, aqui, ó, da marcação, que foi a união dos dois tecidos, pra lá, eu marquei 1 centímetro e fiz um risco. Aí, sim, eu vou cortar neste risco aqui, que é a minha margem de costura. Então, eu cortei aqui. Agora, eu vou separar do forro. Eu vou unir frente com frente e vou passar uma costura. E vou pegar o forro também, vou unir frente com frente e também para passar uma costura aqui de um pé de máquina. Então, aqui, ó, passei uma costura. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui pelo lado da frente, ó. Vou unir frente com frente e vou passar uma costura. Então, aqui, ó, costurei os dois lados aqui. Agora, eu vou virar pro lado do direito. É só virar pro lado do direito. Ó. Então, aqui, a abertura por onde vai passar o papel, tá? E aqui, a frente e o fundo. Agora, eu vou abrir a costura aqui. Vou abrir essa costura e a costura do forro também vou abrir, para não ficar com volume. E vou colocar um clips aqui. E aqui do outro lado,
E aqui do outro lado também, ó, abre a costura. E aqui eu vou abrir também, ó. E vou unir. Agora, aqui, ó, eu vou passar uma costura em toda a volta para poder segurar, tá? Para depois, a hora que colocar o fundo e a parte da frente aqui, a parte de cima, não ficar, correr o risco de o forro ir para dentro e ficar feio, tá? Então, passo uma costurinha de segurança. Então, aqui passei uma costura e vou passar aqui do outro lado também. Então, aqui, ó, passei uma costurinha de segurança, ó, em toda a volta, só para prender forro e corpo, tá? Que agora nós vamos colocar a parte do fundo. Então, aqui agora, a gente vai colocar o fundo, tá? Então, só que antes de colocar o fundo, eu vou passar o viés aqui embaixo, porque fica mais fácil depois para rebater. Então, aqui, ó, eu vou passar o viés em toda a volta aqui na parte de baixo, tá? Porque o viés vai ficar por fora aqui, eu vou deixar por fora o viés, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou dobrar aqui para dar o acabamento. E aí, eu vou passar o viés aqui em toda a volta. Então, aqui, ó, eu passei o viés na parte de baixo, tá? Essa parte aqui é que vai ficar por dentro, tá bom? Agora, aqui, ó, eu vou pegar essa parte menor aqui, tá? Lembra que nós fizemos aqui, a parte de baixo é a que nós deixamos com 1 centímetro aqui, tá? Aqui em cima tem mais ou menos 1,5 cm para 2, tá? Então, eu vou colocar a parte de baixo nessa parte aqui, aonde tem 1 centímetro. Então, essa parte aqui eu vou colocar para dentro. Agora, eu vou clipar tudo em volta para poder passar a costura. Fundo. Agora, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta. Ah, então, eu vou passar a costura aqui em toda a volta para poder fechar. Então, aqui, ó, vai se guiando pela costura aqui, ó, do viés, tá? Para passar bem aqui em cima. Então, aqui, ó, passei, ó, fechei tudo aqui, ó, tá? Tá fechadinho. Agora, aqui, ó, é só desvirar aqui o viés, ó. Só jogar ele pra cima.
e rebater ele lá na frente, tá? Ó, tá vendo? E rebater ele aqui, é só ir acertando pra rebater. Aí, é só ir acertando aqui, ó, e passar a costura bem na beirada aqui. Aí, ó. Então, aqui, ó, eu passei o viés, ó, ficou certinho, ó. Olha que bonito que ficou, tá? E, ó, como ele fica bem estruturadinho, tá? Já tá quase pronto, então, o nosso porta-papel toalha de mesa, tá? Agora, aqui, eu vou reservar um pouquinho essa parte. Aí, aqui, ó, eu vou pegar aquela faixinha de 50 por 20, tá? E vou medir aqui também. Ó, então, aqui, ó, da mesma maneira, tá? Ó, eu vou unir aqui os dois tecidos e vou marcar com a caneta, tá? Então, ó, a união aqui, ó, tá aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Aqui é onde seria a costura, tá? Aí, desse risquinho pra cá, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar um risco aqui, marcando 1 centímetro para poder cortar, que é a minha margem de costura. Então, aqui, ó, do risquinho, tá? Que é a união das duas pontas, eu vou marcar 1 centímetro pra lá. Tá? Então, aqui, ó, do risco que eu marquei, que é a união das duas pontas pra cá, eu marquei 1 centímetro e passei um risco aqui. Agora sim, eu vou cortar neste risco, porque aí eu tenho a minha margem de costura. Tá? Agora, aqui, eu vou abrir. Vou unir, ó, direito com o direito aqui e vou passar uma costura para unir os dois aqui, ó. Ó, então aqui, ó, eu uni. Agora eu vou abrir a costura aqui, eu vou vincar essa costura, ó, abre, dá uma vincada. Essa costura vai ficar aberta aqui, tá? Ó. Abre bem ela e vinca, tá? Se quiser, pode ir no ferro, mas aqui, ó, só com a unha ela já abre, tá? Aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, a costura com a costura aqui aberta, e eu vou colocar aqui, ó, tá? Então, eu vou unir costura com costura, ó, abertinha. Tá? Ó, vai ficar desta maneira. Ó. Então, vai ficar aqui aberto, tá? A costura aberta e unida aqui. Agora, aqui eu vou passar uma costura em toda a volta só para segurar. Ó, então, aqui, ó, passei a costura. Passei a costura aqui só para fechar aqui em cima. Agora, aqui, ó, nessa parte aqui que ela tá dobrada, eu vou passar uma costura aqui, ó, em volta, deixando um pezinho de máquina aqui, tá? Quem tiver na máquina doméstica, que a agulha joga pro lado direito, você consegue mover a agulha para deixar com meio centímetro, pode fazer, tá? Se não, passa um risco aqui, pega a régua, né? Marca meio centímetro e risca, tá? Tanto de um lado quanto do outro, e passa a costura nesse meio centímetro.
Então, aqui, ó, eu passei a costura de meio centímetro. Agora, eu vou fazer uma marcação dessa costura de meio centímetro para baixo. Eu vou deixar 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, dessa costura que eu fiz aqui para baixo, eu vou marcar 1 centímetro. Risquei de um lado, vou riscar do outro também, tá? Então, aqui, ó, agora da costura para baixo, eu marquei 1 centímetro, ó, fiz um risco, e vou passar uma costura agora nesse 1 centímetro aqui. Então, aqui, ó, passei a costura, ó. Então, aqui, ó, da beiradinha para baixo, passou uma costura de meio centímetro. Aí, dessa costura de meio centímetro para baixo, eu passei uma costura com 1 centímetro, tá? Então, eu fiz essa canaleta aqui, por onde vai ser passado o cordãozinho para poder fechar, tá? Para que que eu passei essa costura? Porque aqui depois, na costura que foi feito aqui, ó, de união, eu vou abrir aqui para poder passar o cordão. Então, passando essas costuras aqui, ela vai segurar para não abrir tudo isso daqui. Agora, eu vou colocar essa daqui, ó, costura pelo lado de dentro, ó, com a costura, tá? Sempre colocando costura com costura para ficar certinho, para ficar com um acabamento bonito. Porque aí depois em volta eu vou passar o viés e rebater pro lado de fora. Tá? Então, vai colocando aqui, ó. Então, encaixa pelo lado, ó, aberto, tá? A parte que tem a canaletinha tá pra baixo. Então, aqui agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Então, aqui, ó, eu passei a costura para fechar aqui. Agora, eu vou passar o viés. Vou passar o viés do lado de dentro para rebater pro lado de fora. Agora, aqui, eu vou pegar o viés, eu vou passar pro lado de dentro, tá? Sempre, ó, dobrando aqui para fazer o acabamento, tá? Para não esquecer. Então, aqui, ó, passei o viés. Tirar um pouquinho essas linhas aqui que solta, desfia, né?
Então, aqui, ó, passei o viés pelo lado de dentro, agora eu vou puxar pro lado de fora e vou rebater, tá? É só jogar aqui, ó, e rebater. Então, aqui, ó, passei o viés. Então, aqui, ó, passei o viés em toda a volta, ó, rebati pro lado de fora. Então, aqui, ó, já tá praticamente pronto. Agora, aqui, eu vou pegar o desmanchador. Ó, peguei o desmanchador. Aqui, ó, aonde foi passada a costura, ó, de emenda, tá vendo? Eu vou abrir aqui, ó. Cuidado só para não rasgar o tecido, é só puxar aqui, ó. Dá uma puxadinha assim, ó. E abre aqui, ó. Costurinha, ó. Alguns pontinhos, tá? Então, ó, ficou essa abertura aqui, onde vai ser passado o cordãozinho aqui, tá? Então, essa costura aqui embaixo, ó. Tá vendo? Essa costura aqui embaixo e aqui em cima é o que vai segurar para não abrir de vez isso aqui, tá bom? Agora, aqui, ó, eu vou pegar o cordão, vou colocar no alfinete de cabeça aqui, ó. E vou passar aqui por dentro. Tá? Aí, é só puxar aqui, tá? Ó. Então, aqui, ó, tá prontinho. Então, ó, então, encaixa aqui. Aí, fecha. Isso. Aqui, ó, pode colocar um fuxiquinho, tá? Se quiser, fazer uma tulipinha e colocar aqui. Eu vou só fazer um nozinho, só pra não desfazer aqui, ó, não soltar e não entrar lá pra dentro. Ó. E aí, eu vou queimar um pouquinho, só pra não ficar desfiando, ó. Queima só pra não desfiar. Isso, tá? Então, aqui, ó, ele fica desse jeito. Aí, é só puxar aqui, ó. Tá? Ele sai aqui o papel toalha. Tá? E corta. Ah, tá vendo como ele desfia, ele sai bem, ó, tá vendo? Por causa do sintético lá dentro, do nylon emborrachado, tá? Então, essa daqui é a peça. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Viu que peça fácil de fazer, não dá muito trabalho, tá? Ela é bem simples, mas ela vai deixar a cozinha mais organizadinha, tá? Para você receber os seus amigos na hora do almoço, num churrasco, tá? Então, você pode fazer com vários temas aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E não deixa de curtir também para ajudar no crescimento do canal.
Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça e se você quer aprender mais peças utilitárias dessa daqui e organizadoras para sua cozinha. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!